Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. Obrigado. Tá ótimo aqui o retorno para mim. Tá agradável para os irmãos no final? Tá? Aleluia. Tá me ouvindo, Fabiano? Tá, ouvindo, ok. Glória a Deus. Amados, realmente a cada dia tem mais glória de Deus nesse lugar. Amém. Tá claro isso para você? Amém. E os lugares estão acabando. Glória. Ainda bem que aqui tem muita cadeira reserva, né, pastor Alex Paz? Tem cadeira reserva lá nos kits, a gente pode colocar aqui no corredor, porque a casa, ela está cheia, mas ela vai se encher cada vez mais da glória de Deus. A nossa alegria é ver, João disse, o apóstolo, que os nossos filhos andam na verdade. Eu que posso testemunhar que esses irmãos da nossa equipe, os nossos pastores, fazem melhor do que eu faço. E é por isso que eu não me envergonho do Evangelho e nem me envergonho de acreditar naquilo que Deus já acreditou. Deus já acreditou em você através de Jesus Cristo. Amém. E aqui na videira, cada crente é um ministro, cada crente é um sacerdote. E à medida que fazemos isso, novos sacerdotes são levantados, novos líderes são treinados, novos pastores são ungidos, novas células são abertas e o reino de Deus avança a cada dia. E hoje nós tivemos um culto tão especial ali pela manhã. Eu quero te convidar, é a reunião que eu dirijo, e na semana que vem ela tem endereço novo, Avenida João Samarra 473, lá no São João Batista. Às 10 horas da manhã, você pode ir lá estar conosco, participar da reunião. E também o culto que é da videira da Pampulha será transferido lá para esta avenida, João Samarra, no São João Batista. É muito fácil. Lembra daquele viaduto que caiu? Tem um anterior a ele, não tem? Que faz uma curva, assim, um viaduto em curva, né? Na Pedro I? Na Pedro I? Então, a hora que cai ali, aquela já é a João Samarra, é a avenida. Está próximo da praça ali, logo na subida. E aí nós vamos colocar lá, né, a nossa fachada lá, a videira, e aí você pode estar conosco lá às 10 horas da manhã. Pastor, mas e aqui? Aqui nós vamos continuar nesse mês de junho, eu e o presbitério, nós temos orado, porque Deus tem nos abençoado aqui também nessa região. Amém, meus irmãos? Pastor, mas eu posso ir lá também à noite? Bem, você pode ir em qualquer lugar dos 17 lugares que nós temos na videira aqui na região metropolitana. É a nossa casa, somos uma igreja na cidade, amém, irmãos? A questão é geográfica, né? É de estar mais próximo dos irmãos. Aqui nós temos muitos irmãos aqui da Serra que estão vindo. Estou vendo ali, né, no fundo ali os irmãos, aleluia. E nós teremos também um prédio ali na Serra para a glória de Jesus. E não pode demorar porque já tem que levar sistema de som. Eu falei para o Juan lá na última célula, a Patrícia estava lá fazendo 90 refeições. Foi 90? Foi, Anália? 90, né? Eu estou vendo sair lá de dentro prato com frango e arroz temperado. Lá não é lanchinho não, irmão. Você está achando que você quer conhecer uma célula assim que, né, que tudo é extraordinário. Vai lá para você conhecer. Eu convidei essa semana, vou levar lá um irmão que é empresário. Eu já pedi para ele a tenda. Já que o prédio não chegou, eu vou pôr uma tenda lá no seu quintal, Natália. Posso? Aleluia! Uma tenda 10 por 10. Porque o prédio está chegando, arruma uma tenda. Eu pedi para ele, chama William. Ele é dono daquela Fena Couros, que faz o Mineirinho, aquela feira, e todas do Brasil é dele. É crente, irmão. Ele vai retirar aquelas tendas que estão lá na Pampulha, porque nós fizemos um acordo. Então, para nós recebermos o nosso terreno, nós temos que devolver aquele ali, e esse foi o nosso acordo. Então nós estamos saindo daquele terreno da Pampulha para receber o nosso terreno próprio para a glória de Jesus. Alguém diz amém? Tudo isso é um processo bem moroso entre a Prefeitura de Belo Horizonte, o Ministério Público e a nossa associação, que chama ASPRO, mas vai andando de glória em glória. Não para de orar não. Lembra e fala para o Senhor do terreno da videira. Fala: Senhor, nós vamos construir um prédio próprio aqui em Belo Horizonte, glorioso. Os irmãos até já sonharam com esse local. De vários anos, eles falaram para mim de 6 andares.
tem andares para festa de casamento, tem andares para salas, tem andares para domingo kids, tem estacionamento coberto. Vai pensando aí, porque você não vai conseguir pensar o que Deus vai fazer, porque Ele vai fazer infinitamente mais. Mas nós não vamos parar não. Tem um mover lá na Serra, nós vamos estruturar aquele trabalho lá. Aqui também na Videira Sul, você está vendo o que Deus está fazendo. Parabéns ao pastor Alex, Fabiano e toda a equipe dos irmãos. Ali na Videira do Barreiro, nós também teremos um prédio para a glória de Jesus. Irmãos, o Barreiro é uma cidade, né? 300 mil, mais de 300 mil habitantes. Não tem nenhuma cidade ainda com essa quantidade de habitantes que nós ainda não alcançamos. E agora mesmo, Deus é que faz isso pela sua graça. E o pastor Bruno falou que vai viajar para lá essa semana, na cidade de Felisburgo. O que aconteceu? Uma irmã de uma igreja daqui de Belo Horizonte, ela mora, na verdade, aqui, mas tem negócios nessa cidade. Uma cidade de 3 mil habitantes, eu acho. E bem no norte de Minas, próximo a Almenara. Não, próximo a Jequitinhonha mesmo, cidade. Então é bem longe, 780 quilômetros daqui. Ela ligou em prantos para o nosso pastor lá de Uberlândia, pedindo ajuda, porque sabe que nós temos um encargo pela plantação das igrejas. Quem sabe disso? Amém. Você é participante disso, com seu dízimo, né, com a sua oferta. Eu estava pensando no testemunho aqui do Rogério, aí eu pensei, será que os irmãos vão pensar assim? Então também não vou dizimar não. Vamos ver o que acontece. Não, irmãos, isso foi com o Rogério. Com você vai ser fiel a cada mês, amém? Porque agora nós vamos contar mesmo com o seu dízimo, porque nós precisamos reformar esse prédio lá. Você sabe, nós não somos uma igreja, né, que fica envelopando você quando você entra lá na porta, né? 7 envelopes, 3, não, é a oferta e o dízimo. E é o dízimo, o seu dízimo é que faz com que toda essa obra, presta atenção, em 70 cidades em Minas Gerais aconteça, em 5 países da África e aqui também em Belo Horizonte. Quantos dizem amém? Amém? Mas ela vai ganhar outras proporções. Você vai ver com esse novo prédio lá, Venda Nova, nós vamos reformar, vamos fazer aquilo que o Senhor vai dando a provisão. E para isso nós vamos fazer uma festa, chamada Festa do Arraiá da Videira. Quem já foi no Arraiá da Videira aqui? Quem nunca foi no Arraiá da Videira? Ó, aleluia, então você vai conhecer. O Arraiá da Videira é uma festa que nós fazemos, típica. Nós vestimos lá de caipira e tem várias barraquinhas com comida. E tudo isso tem um propósito. Cada ano tem um propósito. E esse ano o propósito vai ser para a reforma do nosso novo prédio lá da Videira em Venda Nova. Quantos vieram para ouvir a palavra do Senhor? Amém. Romanos capítulo 5 e o versículo 17. Se pela ofensa, depois eu continuo o testemunho lá da irmã, porque faz parte aqui da palavra da cidade de Felisburgo. Se pela ofensa de um só, e por meio de um só, diga comigo, reinou a morte. Só os que estão comigo, diga, reinou a morte. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Essa é uma promessa extraordinária. Ela diz que você pode reinar em vida. Ou seja, o que será reinar em vida? Será não ter nenhum tipo de problema? Não. Porque se algum pregador te fizer a promessa que você não terá nenhum tipo de problema, ele não está sendo bíblico. Porque Jesus disse que no mundo tereis aflições. Mas ele também diz para você ter um ânimo, um tipo de atitude. Um bom ânimo, que é o ânimo do tipo de Deus. Quer dizer, Deus não se assusta por problemas. Imagina que quando Deus criou o homem escolheu o pecado e caiu, foi um problema. Mas esse problema não surpreende a Deus, não para Deus. Portanto, nenhum problema deveria também paralisar você. Eu sei que momentaneamente podemos ficar perplexos, como diz Paulo, mas não abatidos. Podemos ficar desanimados, mas não desencorajados, porque nós perseveramos. Quantos perseveram aqui? Diga amém. Então é possível reinar em vida. Pastor, como que eu posso reinar em vida? Diga comigo, através de Jesus Cristo. Não é através de nenhuma técnica humana, natural.
nenhum curso que você vai fazer. Não, é através de Jesus Cristo. E todo crente pode reinar em vida. Não significa não ter problemas, mas os problemas não governam a sua vida. Não, é você que tem uma atitude de fé diante dos problemas. Você pode escolher que atitude você terá diante deles. Você não pode escolher alguns problemas, eles simplesmente aparecem. Não fica pensando muito no problema, não vai te levar à solução. Eu sei que alguns pensam, se eu meditar no problema, eu vou encontrar uma solução. Se você meditar no problema, vou te contar o que você vai encontrar: uma enfermidade. Você vai encontrar estresse, abatimento. Mas se você, ao invés de meditar no problema, focar em Cristo, você vai ser tão cheio do Espírito Santo que de repente você recebe uma solução. Quantos testificam comigo? Amém. Mas se você meditar no problema, na dívida, na empresa que não está isso, olha, irmãos, eu fiz uma apresentação. Aliás, o pessoal da administração fez uma apresentação para mim do quadrimestre. Eu gosto dessas coisas. Sou administrador por formação acadêmica, mas pastor por chamado. Amém. E aí, mas eu gosto dessas coisas. Então eu tenho todas as planilhas desde 2005. 2005 foi o ano, 21 de abril de 2005, nós começamos a videira aqui. Nós tínhamos 4 dizimistas. Eu tenho a planilha lá daqueles 4 dizimistas. Nós estamos em 2019. Eu estava mostrando para a nossa equipe, nós continuamos tendo todas as planilhas. Eu estava mostrando para eles, né, como que funciona, como você faz a análise. Então nós terminamos o quadrimestre, ou seja, os 4 primeiros meses do ano. E o pessoal da nossa administração foi fazer uma apresentação para mim. E aí, quando eu olho aqueles números, eu enxergo uma coisa, mas eles enxergam outra. Por quê? Porque o que eles veem são apenas números, mas o que eu vejo é aquilo que não está escrito. Eu vejo coisas sobrenaturais. Pastor, o que você vê? Por um acaso está crescendo? Não, por sinal, caiu nos últimos 2 meses. Mas isso tem uma explicação? Claro, tudo tem uma explicação. E o que você fez, pastor? Eu só estou lembrando disso agora, porque eu não medito no problema, eu medito em Cristo, porque Cristo é a solução. Então, se você meditar em Cristo, você vai reinar em vida. Mas se você meditar no problema, o problema vai abater a sua fé. Vai fazer você ficar desanimado, nervoso em casa, chateado com a esposa. Aí você tinha um problema só, que era, por exemplo, financeiro. Agora você tem 2, financeiro e conjugal. Alguém está comigo? Amém. Por que você escolhe então meditar no problema? Você é que escolhe se vai reinar em vida ou não. Eu já escolhi que eu vou reinar em vida através de Jesus Cristo. Amém. Não é através de uma técnica, é através de Jesus Cristo. Diga, Jesus Cristo. Então, eu e você fomos criados para a abundância e não para a escassez. Pastor, mas então nunca acontece escassez? Várias vezes. Mas o apóstolo Paulo diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Diga, circunstância. Então as circunstâncias não podem dominar você se você decidiu viver em Cristo Jesus. Não deveria. Pastor, mas me ensina mais. Vou te ensinar. Por que alguns não reinam em vida? Porque a sua mente foi preparada para pensar em termos de condições. Alô? Diga, condições. Quando um desafio é colocado diante de você, a primeira coisa que você avalia são as suas condições. Será que eu tenho condições para realizar isso ou não? Aí você pensa em condições financeiras, você pensa em condições estruturais, condições talvez cognitivas, ou seja, de conhecimento. Aí quando você medita nas condições, pergunta básica: a sua fé cresce ou diminui? Sempre diminui, sempre. Pode fazer esse raciocínio. Quando você medita em começar um negócio, quais os primeiros pensamentos que vêm à sua mente? Eu vou avaliar as condições. E se você sentar com qualquer planejador, administrador como eu, ele vai fazer um plano de negócio para você e vai avaliar as suas condições. Mas tem algo que nenhum administrador, professor, engenheiro consegue avaliar. Você tem uma palavra de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Ribeto, você tem uma palavra de Deus sobre a sua vida. Nesta semana e nas 2 próximas semanas,
você precisa tomar uma decisão importante que diz respeito ao seu negócio. Essa decisão importante que você precisa tomar, não adianta você ficar meditando, martelando em cima dela, porque a solução não está no quanto você medita, analisa o mercado, avalia as suas condições, a possibilidade, os concorrentes, etc., o seu know-how. Não, você tem que pensar só uma coisa: eu tenho uma palavra de Deus para fazer o que eu estou fazendo, e o que eu estou fazendo está debaixo do favor de Deus. Se está debaixo do favor de Deus, vai prosperar. Ah, mas e os recursos? Os recursos não vêm porque você trabalhou muito. Os recursos vêm porque você é abençoado. Tem um testemunho aqui que deu do Rogério. Por quê? Ele trabalhou mais do que antes? Não, conheço mais de quase 15 anos, né? Então, sempre trabalhou. Mas você quer prosperar de que maneira? Pelo fruto do seu trabalho ou pelo fruto do trabalho de Deus? Você quer prosperar pelo seu próprio mérito, ou você quer prosperar dizendo: como que você prosperou, Enéas? Não sei. Não, mas como não sabe? Você não sabe explicar? A única explicação que eu posso te dar é que Deus me abençoou. Amém. Não era comigo, mas Deus resolveu me abençoar. Eu não era o que tinha o maior conhecimento, mas Ele resolveu me favorecer. Eu não era a pessoa mais capacitada, mas Ele me escolheu. E porque Ele me escolheu, hoje eu visto dessa fé e eu prospero. Alguém está comigo? Amém. Sabe qual é a primeira condição para reinar em vida? Diga: receber favor. Mas o problema é que a minha mente e a sua foi condicionada em termos de condições. Você não avalia favor, você avalia condições. Isso tem que mudar. Enquanto isso não mudar, você não experimenta reinar em vida. As circunstâncias constrangem você, elas intimidam você. Você precisa aprender a mudar o que eles chamam de mindset, a sua mente, a sua maneira de pensar. A minha maneira de pensar e a sua sempre foi condicionada. Calma, avalie primeiro as circunstâncias. Pastor, isso está errado? Não. Para o homem natural é isso que ele deve fazer mesmo. Mas eu considero que você é uma pessoa espiritual. Amém. Você se considera espiritual? Amém. Por que você se considera espiritual, mas insiste em pensar como um homem natural? Por que você se considera ungido, mas insiste em trabalhar como uma pessoa que não é ungida? Quem é ungido, Nelson? Tudo que ele coloca as mãos prospera. Pode demorar, mas prospera. Não pode ser da primeira vez, pode ser da 7ª vez. Lembra quando Elias mandou aquele seu jovem profeta olhar se havia chuva? Quantas vezes ele olhou? 7 vezes. Quantas vezes? 7. Significa, dona Generosa, que não é sempre da primeira vez que aquilo que Deus falou vai se cumprir. Profeta Elias, na vida dele, ele teve que mandar o servo olhar 7 vezes. Eu acho que o servo pensou: pelo amor de Deus, o pastor está mandando eu olhar de novo. Pastor, é o seguinte, lá tem um negócio, tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas eu acho, já viu quando você concentra assim, fecha os olhos, e ele fica piscando uma luz assim, eu acho que foi isso que aquele servo viu. Ele falou: não pode ser, o pastor já mandou 7 vezes. Se eu falar que não tem nada lá, vai mandar de novo, vai ser 8º. Ele falou: pastor, eu vi, aleluia, eu digo que eu vi. E aí ele viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Fala com o irmão que está do seu lado aí, fala para ele: não foi da primeira vez. Fala com ele: persevera. Oh, aleluia, que a água do pregador é gasificada, refrescante, aleluia. Os servos aqui são de gravata borboleta, aleluia. É outro nível. Então fala comigo: a minha mente tem que mudar. Você precisa meditar em termos de favor e não de condições. Porque se nós, da videira, meditássemos em termos de condições, eu e você não estaríamos mais aqui. Você não estaria mais aqui, você congregaria em outro lugar. Mas nós não meditamos em termos de condições, nós meditamos em termos de favor. Amém. E aí sabe o que acontece? As circunstâncias, elas começam a mudar. Porque vem uma circunstância sobre a sua vida, por exemplo, uma circunstância de enfermidade. E aí, quando essa circunstância vem, você escolhe a atitude que vai ter diante da circunstância. Ela pode te abater, te destruir, acabar com o seu casamento, acabar até com a sua vida espiritual. Alguns concluem que
Ah, não, Deus não me abençoou, eu vou embora. Essa semana, liguei para um irmão que há 11 anos eu não via. Ele era da nossa igreja em Confins, mudou para Brumadinho. Eu liguei para ele, naturalmente, para saber como é que ele estava, e perguntei qual igreja que ele estava congregando. Ele falou: não, pastor, não estou congregando em nenhuma igreja. Eu estou fora de igreja, não quero saber de igreja. Eu falei: mas me explica essa doutrina. Ele falou: não, pastor, estou só no amor. Agora eu amo as pessoas, eu faço bem para todos. Aí eu falei: o irmão se tornou espírita? Ele falou: não, pastor, eu sou crente, mas sem igreja. Eu falei: gente, que loucura, como é que é uma cabeça sem corpo, um corpo sem cabeça? Porque Cristo é o cabeça da igreja, a igreja é o corpo, então ele quer a cabeça, mas não quer o corpo. Está vendo toda sorte de confusão? Daquele que, ao invés de reinar em vida, ele sucumbiu às circunstâncias. Claro que ele teve algum tipo de decepção, ele colocou a sua confiança em homens, e agora ele coloca a culpa em quem? Na igreja. Ao invés de avançar, não, as circunstâncias destruíram a sua vida espiritual. E aí, eu falei para ele: olha, irmão, eu não creio em Cristo sem a igreja, e não creio também na igreja sem Cristo. Cristo é o cabeça da igreja, e nós somos o seu corpo. E eu não creio em ninguém que fala mal da esposa e tem comunhão com o marido. Não é possível ter comunhão com o marido negando a esposa. Alguém que fala mal da minha esposa jamais vai ter comunhão comigo. Jamais. Quem honra a igreja está honrando Cristo, que é o marido, e vai se casar com ela. Alguém diga aleluia. E hoje é ceia, nós vamos lembrar que ele vem. Oxalá, Maranata, se for hoje, aleluia. Mas as circunstâncias querem dominar você. Você recebe palavra de vida eterna na igreja, na célula, mas amanhã, quando você pisa lá no seu trabalho, quando você vai para o mercado quer oprimir você. E você precisa aprender a reinar em vida. Diga: eu vou reinar em vida. Primeira coisa que você tem que fazer é aprenda a pensar em termos de favor. Diga: eu recebi favor para fazer tal coisa. Eu não faço porque eu tenho dinheiro, eu não faço porque eu reúno as condições favoráveis para fazer, eu faço porque Deus me colocou nessa posição. E se Deus te colocou na posição, junto com a posição, Ele te concede graça. Graça é favor imerecido. Mas alguns julgam que primeiro precisam ter as condições. Já viu quando você vai conversar com certos jovens? Eles falam, ou mesmo, já adultos, falam: por que você é um fulano, vai casar? Não, pastor, primeiro eu estou reunindo as condições. Não, eu preciso ter condições primeiro. Se eu ouço isso da boca de um ímpio, eu não me importo, porque não conhece Cristo, e portanto ele nem sabe o que é favor, o que é bênção. Mas se eu ouço isso de irmãos da nossa igreja especialmente, eu fico um pouco triste. Não desanimo, não. Eu percebo que ele ainda é imaturo na palavra da justiça. Ele precisa de crescer mais em fé, em graça. Porque se ele realmente entendeu a graça de Deus, a única coisa que ele precisa para casar é a esposa ou o marido que Deus deu para ele. Porque é isso que a palavra diz: a herança vem dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. Então, amados, eu queria que você pegasse a sua Bíblia comigo, no texto aqui de Romanos, capítulo 5 e versículo 17. Nós vamos entrar nessa jornada para reinar em vida. Pela ofensa de um só, diga: de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem. Agora tem uma coisa importante, diga: abundância da graça. Então a primeira coisa para você reinar em vida é receber. Você precisa aprender a receber e não conquistar, né? Os homens que eu conheço aqui todos, mulheres também, são todos trabalhadores. Já viu aquele slogan: gente que faz, gente que trabalha, acorda cedo, labuta. Você pode escolher esse caminho, mas que diferença tem desse caminho do caminho do ímpio? Nenhuma. Não precisa de Cristo para fazer isso, basta ser trabalhador. Mas tem uma coisa que só você pode fazer. Você pode fazer isso também sem confiar nisso. Você pode fazer isso também sem depender disso. É muito melhor trabalhar como se tudo dependesse de você, mas orar como se tudo dependesse de Deus. Amém.
Trabalhe como se tudo dependesse de você. Acorde cedo, trabalhe na BUT, mas não confie no seu próprio trabalho. Confie na bênção que Deus colocou sobre a sua vida. Porque no dia que der errado, a única coisa que você vai lembrar não é o quanto você trabalhou, é da bênção que Deus te deu. Quando deu errado, quando não saiu do jeito que você queria, quando a resposta não veio como você imaginava, o que te sustenta naquela hora não foi as horas que você trabalhou, não foi o quanto você tem experiência. O que você quer saber no final das contas é o seguinte: Deus está comigo nesse negócio. Amém. Deus está comigo nesse empreendimento, Deus está comigo nesse casamento, Deus está comigo nessa igreja, Deus está comigo nessa família. E eu te digo 1000 vezes: Deus está com você em tudo quanto você fizer. E aonde você colocar a planta dos seus pés, desde o dia de Moisés, você vai prosperar. Ele te deu por herança. As circunstâncias não podem paralisar você. Hoje, quando eu peguei o cálice ali da ceia do Senhor pela manhã, eu falei para o Senhor, agradeci ao Senhor. Por quê? Porque Ele nos deu aqui as chaves de um novo prédio aqui na Videira, em Belo Horizonte. Eu falei: Senhor, eu quero falar uma coisa para o Senhor. Eu não vou parar. Eu não vou parar, Senhor, porque na verdade, no final das contas, é o Senhor que é a nossa provisão. É o Senhor que é o nosso sustento. Eu amo muito você, mas eu não estou aqui por causa de você, eu estou aqui por causa de Cristo. Eu amo muito a pregação do Evangelho, mas eu não estou aqui simplesmente para pregar o Evangelho, eu estou aqui por causa de Cristo. Então, no final das contas, vai ficar só eu e o Cristo. Esposas passam, maridos passam, porque nós passamos, morremos. Irmãos também passam, você pode mudar de cidade. Então, no final das contas, vai ser você e o Cristo. Fique com Ele. Fique com Ele. Porque se você resolveu ficar com Ele, você vai aprender a reinar sobre as circunstâncias. Elas não vão intimidar você, qualquer que sejam elas. Uma das circunstâncias mais difíceis da vida é a enfermidade. E semana retrasada eu estava ouvindo o testemunho de um irmão, me abençoou muito. Eu fui lá para ouvir esse testemunho. Uma das coisas mais fortes que eu ouvi em toda a minha vida. Simples o testemunho, mas profundo. E falando sobre isso, circunstâncias da vida. Eu sei que nós aqui reunidos temos alguns problemas, mas eu acho que não se compara ao problema desse irmão, porque ele foi diagnosticado com o vírus HIV. Então ele tem dentro de si a sentença de morte. Ele sabe que não existe solução. Ele sabe que no máximo ele pode tardar ou adiar a morte. E aí o médico o chamou no consultório e falou para ele: olha, senhor fulano, você é portador, saiu o resultado aqui, do vírus HIV. E aí ele olhou para o médico e o médico falou para ele: olha, o senhor tem poucos meses de vida nas condições que o senhor está. Ele já estava doente, não sei se era com pneumonia, alguma coisa assim. O senhor sabe que o senhor não tem, anticorpos, o corpo não vai reagir, e o senhor vai morrer. O que o senhor vai fazer agora? O médico perguntou. Ele era ímpio. A resposta dele foi surpreendente. Ele falou assim: eu vou servir a Deus. Amém. Olha a conclusão do homem, que estava para morrer. Ele falou assim: eu vou servir a Deus. Quando ele falou eu vou servir a Deus, Deus falou comigo. No dia que ele resolveu que ele ia me servir, eu comecei a mostrar para ele que ninguém ganha de mim. Eu vou servi-lo mais. Aí eu falei: mas eu vim lá, ele estava bem vestido, e aí falei: mas será que faz muito tempo isso ou pouco tempo? Aí ele contou: tem 19 anos que eu recebi essa notícia. O Senhor tem acrescentado vida àquele que tem a sentença da morte. Aleluia! O Senhor tem dado graça para aquele que já foi dado a sentença de morte. E aí não parou não, só por aí eu já estava abençoado igual você, 19 anos de vida. O médico falou que ele ia morrer rápido. Aí ele falou: eu queria chamar aqui a minha esposa. Aí eu falei: casou? E ele casou depois disso. Aliás, não, ele já era casado, E aí ele tinha separado, aí a esposa o recebeu novamente, chamou a esposa. Eu falei: Deus resolveu servir esse homem também. Sabe o que ele resolveu? Eu vou receber graça. Eu sei que eu não mereço, eu sei que pelas minhas próprias forças eu nem vou ter forças, mas eu vou servir a Deus. E aí Deus falou: não vai ganhar de mim não, eu vou servir você também.
eu vou servir você e a sua casa. Você deveria, todos os dias, quando fizer algo para Deus, você deveria pensar assim: eu não vou ganhar de Deus não, Ele vai me surpreender. Quando você trouxer uma oferta para a igreja, você deveria pensar nisso: eu não vou ganhar de Deus não, Ele vai me surpreender. Quando você expressa generosidade, você não vai ganhar de Deus. Tem alguém que está vendo os céus e está dizendo: aquele garoto ali está sendo generoso com um dos meus pequeninos, ele não vai ganhar de mim não. Eu vou mostrar para ele o que é generosidade. Hoje aconteceu isso comigo, na ceia, me esqueci, me perdoe. Eu sempre trago uma lembrança para dar para algum dos irmãos. E aí, ali hoje no culto da cidade, pela manhã, eu trouxe uma lembrança, dei para o irmão. E aí quando terminou a reunião, na hora da ceia, o pastor Bruno veio e me deu o seu anel. O anel aqui que só os pastores da videira têm. Mas ele não sabia, eu não contei, nem contei para ninguém. Mas eu estava sem anel. Por quê? Porque um dia, um colega supervisor, nós estávamos numa reunião, e aí ele disse que precisava ir para os Estados Unidos, estava sendo enviado para lá. Na verdade ele queria ir para lá, e o pastor Luiz autorizou, estava na nossa reunião, só que ele falou que ele não tinha o dinheiro das passagens. Então foi ali naquele momento desafiado a nos dar, a darmos para ele uma oferta. Eu falei: que vou dar para esse irmão? Não tem condições aqui nesse momento de dar uma oferta para ele. Aí eu peguei e tirei o anel, que é um anel de ouro, não sei, deve valer uns 2.000 e alguma coisa reais. E aí dei para ele o anel, mas não falei com ninguém, fiquei calado, porque quando você dá a oferta com a mão direita, não sai com a esquerda e vice-versa. E aí eu não sei porque o pastor Bruno ficou vendo, que eu não uso todo dia, mas em ocasiões de culto e reuniões da igreja eu usava. Mas eu fiquei sem, não falei nada. Mas naquele dia que eu fui, nem vou dizer generoso com o irmão, com ele, o Senhor anotou e falou: não vai ficar assim não. Quem transmite graça, recebe a abundância da graça. Quantos estão dispostos a receber? Você acha que receber graça é fácil? Não é. Receber graça é só pela fé. O que você gosta mesmo é de trabalhar para merecer. Aquele sentimento gostoso de: eu trabalhei, eu conquistei, a minha empresa cresceu porque eu dei duro, esse negócio foi para frente porque eu trabalhei demais. E alguns mais evangélicos, eles falam assim: envolveu muita oração. Parabéns, sabe por quê? Porque quem trabalha deve receber o quê? Salário. Mas quem trabalhou também, mais cedo ou mais tarde, vai pedir a glória. Portanto, a glória vai ser de quem? Você precisa decidir isso se quer reinar em vida. Se a glória vai ser de Deus, então todo o trabalho tem que ser dele também. Mas se você trabalhar um pouquinho, você vai exigir também um pouquinho de glória. Quem está me entendendo? Então não exija glória nenhuma. E não pense em mentalidade de o quê? De condição. Não, pense em mentalidade de favor. Diga: eu sou favorecido e eu recebo. Diferente de conquistar. Você não é alguém que conquista, você é alguém que recebe. Amém. O pastor Bruno falou que nunca recebeu aqui herança, né? Sabe melhor do que receber herança? É deixar herança. Você está entendendo a mensagem? Eu tenho herança, vou ter herança aí de uns 2, 3 lados, 4 lados, é de todo lado. É para frente, para trás, de lado, etc. Porque você sabe, eu fui favorecido. Diga glória a Deus, que a coisa vai ficar boa lá em casa, aleluia. Já é boa, mas como disse o pastor, vai melhorar mais ainda. Então, mas você fala: isso é que é ser abençoado. Não, ser abençoado é ficar na posição de transmitir graça, é de deixar a herança. Essa é que é a posição abençoada. Mas como que você reina em vida? Você precisa escolher. Você vai trabalhar pelo seu esforço, ou você vai trabalhar sabendo que é favorecido de Deus? Porque se é pelo seu esforço, quando as circunstâncias derem errado, é o seu esforço que vai ter que levantar de novo, é o seu ânimo que vai ter que levantar. Mas quando você sabe que eu recebi graça, diga: eu recebi graça. Diga: eu recebi favor. Aí Romanos 4:4 se cumpre na sua vida. Vai comigo, porque eu estou terminando. Mas ao que não trabalha, 4:4 de Romanos.
porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Para confiar em Deus, para receber graça, você precisa confiar. Por quê? Porque a sua cabeça sabe que você não fez nada. Como que alguém que não fez nada tem ousadia de querer receber? Só pode ser alguém que não funciona no sistema desse mundo. Ele funciona num outro sistema. Ele funciona no sistema da palavra de Deus. A bênção não é de quem quer nem de quem corre, é de quem Deus escolheu. E aí aquele homem, voltando ao testemunho do irmão lá da África do Sul, ele chamou a esposa. Não bastasse ele estar vivo 19 anos depois, a esposa ainda o perdoou. Ele voltou então a ter um casamento. E depois, já doente, ele gerou 2 filhas para a glória de Jesus. Chamou. Falei, já era para estar morto. Aí ele chamou a esposa, chamou as 2 filhas. E sabe o mais incrível que ele contou? O médico que deu a notícia para ele já não vive mais. Faleceu. Quem tinha certeza da vida, morreu. Mas quem tinha certeza da morte, continua vivo em Cristo Jesus. Quem tinha segurança, que tinha saúde, partiu primeiro daquele que recebeu a sentença de morte. Porque ele falou uma coisa: eu vou servir a Deus. Eu recomendo você a tomar a mesma decisão que tomou esse irmão. Eu vou servir a Deus. Eu vou servir a Deus na minha casa, eu vou servir a Deus no meu trabalho, eu vou servir a Deus na igreja, eu vou servir a Deus aonde eu estiver, eu vou servir a Deus. Porque ao que não trabalha, porém crê, diga eu creio na bondade de Deus. O Rogério teve uma experiência com a bondade de Deus. Eu vou explicar o que acontece quando circunstâncias assim acontecem na nossa vida. E por que eu não tenho receio de falar assim, então agora o irmão não vai dizimar? Não, eu tenho certeza que ele vai devolver esse dízimo com tanta alegria. Porque, presta atenção, qual que é a lógica dos pregadores da lei? Oprime o povo que ele dá, promete a maldição que ele vai ficar com medo e dizime e oferta, porque o devorador, o cortador, o migrador vai pegar. Essa é a pregação dos pregadores da lei. Eles trabalham com base no medo. Jesus nunca trabalhou na base do medo. Ele trabalhava sempre na base do amor. E sabe o que é conduz ao arrependimento? A Escritura diz que a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. Ele ficou tão constrangido que eu estava esperando a vara, mas ao invés da vara, ele viu o favor. Ele não consegue reter o dízimo. Que dízimo? Vai dar muito mais do que o dízimo. Ele falou, ele não consegue reter porque experimentou bondade. E quando você experimenta bondade, o outro fica constrangido com você. Acabei de falar com o Juan aqui acerca de um irmão. Perguntei, como é que está o irmão? Etc. Tá assim, sabe? Eu falo, manda um recado para ele. Fala para parar de ser bobo, voltar para casa, porque eu estou pronto para abençoar. Eu quero abençoar. Pastor, mas como é que você vai abençoar alguém que fez isso, alguém que saiu? Vou te ensinar uma coisa, olha aqui para mim, por favor. Vai ser muito bom para você. Graça é para quem não merece. Graça é para quem não merece. Para você que merece, não precisa exercer graça. Eu não vou ter exercício de graça com você, porque você está aqui comigo o tempo inteiro. Você honra, você está junto. Pastor, aquilo que eu recebo, você recebe recompensa. Mas graça só recebe quem não merece. E eu abençoo você a exercer graça essa semana com alguém que não merece, com alguém que você deveria falar umas verdades, mas ao invés de falar as verdades, você vai falar uma verdade superior. Eu vou te abençoar por causa de Jesus Cristo, porque Ele me abençoou primeiro, então eu te perdoo. Vai em paz. Essa dívida está perdoada, sua palavra que você lançou está perdoada, aquilo que você fez está perdoado, porque o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Sabe por que alguns crentes se sentem pesados? Porque eles trabalham na igreja, não servem à igreja. Eles trabalham de líder de célula, Tiago. Aí fica pesado mesmo, porque quem trabalha quer receber o quê? Salário. Aí ele fica querendo receber o elogio, que é o salário.
a posição, que é o salário. Ele fica querendo receber de Deus bênçãos, que é o salário. Aí quando o elogio não vem, as bênçãos não chegam, qual que é a conclusão da mente dele que funciona com base na lei? Vou largar desse negócio, vou cuidar da minha vida. É o slogan de alguns pregadores aí. Corre deles, fecha logo, sai da internet, desliga esse canal, porque lembra de quem resolveu cuidar da vida? O tal médico morreu. E quem resolveu abandonar sua própria vida e servir, porque aquele que procura guardar a sua vida, diz a Escritura lá em Lucas 14:26, perderá. Mas aquele que resolveu abrir mão da sua vida e não vou cuidar da minha vida, não, vou cuidar da vida dos outros. Vou ser líder de célula, vou ser anfitrião de célula, vou servir. Eu vou servir quem não merece. Eu vou servir aqueles que ninguém gosta de servir. Eu vou servir aqueles que não têm o que me retribuir. Eu não estou na posição de receber. Eu quero dar. Eu quero receber graça, mas eu quero transmitir graça. Porque quando você transmite graça, sabe o que acontece? Acontece o que Romanos 5,17 diz. Fala comigo, muito mais. Vou ler para você de novo. Se pela ofensa de um só e por meio de um só, fala comigo, reinou a morte. Agora tem a expressão que é a expressão clássica do Novo Testamento. Fala comigo, muito mais. O que Adão fez teve uma consequência, mas o que Cristo fez teve consequências superiores. O que os profetas fizeram, e pregaram e profetizaram teve uma relevância, mas o que Cristo fez é sempre muito mais. No Novo Testamento tudo é sempre muito mais. Na Nova Aliança é sempre muito mais. Portanto, aquilo que você fez para Deus vai voltar para você muito mais. Fique de pé onde você está. Nós vamos servir a ceia do Senhor, porque nós desfrutamos de abundância da graça. Pastor, fala mais. Enquanto os irmãos trazem a ceia, se posicionam aqui à frente. Nós estamos debaixo de qual aliança? Nós estamos debaixo da aliança da graça ou da lei? Nós estamos tentando merecer ou já concluímos que não merecemos? Eu queria te ensinar uma coisa. Para terminar, e é bom ver esses irmãos aqui posicionados. É melhor ainda ver a ceia do Senhor, porque Ele disse que voltaria. É muito bom estar com os irmãos, mas com certeza é melhor estar com Cristo. É maravilhoso estar com o que a gente ama, mas é incomparável estar com aquele que nos amou primeiro. E todas as vezes que tiver uma ceia do Senhor, e deveria na verdade ser todas as semanas, mas fazemos uma vez por mês, você deveria ir até aquele irmão ou irmã que não veio a ceia do Senhor, leva a ceia para ele. Essa semana faça a ceia lá na sua célula e chame alguém que está afastado da comunhão do corpo de Cristo. Chame alguém que não merece. Chame alguém que na verdade você nem gostaria de lembrar, mas está lembrando. Fazer o quê? Só pode ser o Espírito Santo. Alguém que você nem contaria mais, nem está mais no seu hall de contatos, de amizade. Transmite graça para ele. Isso tem um poder que você não pode imaginar. Pastor, mas o que eles vão dizer a meu respeito? Não importa o que eles vão dizer a seu respeito, importa o que o céu vai falar a seu respeito. Pastor, mas eu errei, eu não tenho coragem, eu não tenho cara de voltar lá. Você está começando a entender o que é favor e merecido. É só para que tem que ter muita fé para fazer isso. É muito mais fé para receber graça do que para fazer coisas. Eu vou ler o versículo de 2 Coríntios 5:21, e aí nós vamos servir a ceia. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós. Ele não precisava fazer, pastor Alex, mas Ele fez. Ele não precisava fazer, mas Ele fez.
Não era para você, mas agora é, porque Cristo resolveu nos abençoar. Não era para mim. Eu não reúno, nem você reúne as condições favoráveis. Você e eu não reunimos os recursos necessários, mas é porque Deus está te ensinando o dom da justiça. Você não recebe porque merece, e nem recebe porque tem as condições necessárias. Você recebeu porque Ele te escolheu. Agora, uma vez que Ele te escolheu, você não pode ficar dando uma de coitadinho. Não, eu não tenho. Não, eu não posso. Não, eu não consigo. Ei, se Ele te escolheu, assuma essa unção. É comigo. Não era não, mas agora é. Aí você se reveste do dom da justiça, de ousadia, e aí você começa a ser exercitado na graça. É verdade, Senhor, eu não merecia não, mas o Senhor me escolheu, então agora eu vou fluir. Senhor, eu não reúno as condições, mas já que o Senhor falou que vai me abençoar, que já me abençoou, então eu vou prosperar. E começa a contar isso para todo mundo, porque quando você faz isso, você honra a Deus. E começa a profetizar quando ainda não existe, porque isso honra a Deus. E quando as pessoas te perguntarem, a única coisa que você vai falar é: não sei. Explica aí, Tiago, por quê? Explico. Deus resolveu me abençoar. A bênção era para Manassés, era para o primeiro, mas ele trocou as mãos e ele abençoou Efraim. Por que ele fez isso? Eu não sei, ele é Deus, ele escolhe quem ele vai abençoar. Então eu queria que você ceiasse nessa noite, na perspectiva de alguém que recebeu graça, mas na perspectiva de alguém, como diz Romanos, recebeu muito mais. Muito mais. É uma abundância de graça. Se você é batizado em uma igreja evangélica, enquanto nós ministramos um cântico, você pode pegar o cálice e o pão, mas não beba do cálice, nem coma do pão, até que façamos isso juntos, em nome de Jesus. Aleluia. O sol se apagou. Do Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Oh, aleluia. Deus Não abandonou, cessou seu respirar. Ele você encontrou o Filho. A guerra conquistou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas ele foi, até escureceu, sepulcro se abriu e nada vencerá. deixar aqui, ó. Vou deixar aqui. Ó morte, onde estás? Meu Rei ressuscitou. Cante isso para sempre. Para sempre Exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, Aleluia. Pegue o seu cálice, levante o seu cálice. Porque na noite em que o Senhor Jesus foi traído, tomando o cálice, Ele disse: este é o cálice da nova e eterna aliança do meu sangue.
é derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. E eu queria que você trouxesse a memória que Ele prometeu que voltaria. E Ele disse que nós tomaríamos novamente do fruto desta videira com Ele no seu reino. Ele está nos preparando para reinar com Ele. Ele disse que voltaria para buscar a sua igreja. E eu e você dizemos: Maranata, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. Nós amamos a volta do Senhor e nós reinaremos em vida através de Jesus Cristo. Ele está nos preparando para o seu reino vindouro e seremos arrebatados com Ele nos ares. Diga assim: Senhor Jesus, ao tomar desse cálice, eu renovo a minha aliança com o Senhor. Já não há condenação sobre a minha vida. Eu lanço fora todo o peso, todo o fardo, todo o pecado, porque o sangue de Jesus já me justificou, já me purificou de todo o pecado. Aleluia, 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 aleluia. Mas a Escritura diz também que o Senhor, tomando o pão, obrigado, tomando o pão, Ele o repartiu. Ele poderia ter ficado com o pão para si, mas Ele repartiu. Todas as vezes que você reparte o pão, você está fazendo aquilo que Cristo fez. Eu poderia ficar para mim, mas eu resolvi repartir. Você poderia ficar só para você, mas quando você resolve repartir, você se torna semelhante a Ele. Ele podia ficar na glória com o Pai, Ele não precisava vir, mas Ele mesmo, como esse pão que foi repartido, que foi moído pelas nossas transgressões. Aquele que não conheceu o pecado, diz a Escritura em 2 Coríntios 5,11, Ele o fez pecado por nós. Ele não precisava fazer, mas fez. Você não precisava estar aqui, mas escolheu estar. Você não precisava ofertar, mas escolheu ofertar. Você não precisava perdoar, mas escolheu perdoar. Portanto, quando você escolhe aquilo que Cristo escolheu, você se torna semelhante a Ele. E essa é a vontade de Deus para os seus filhos, porque nós somos pequenos Cristos. E aí você reina em vida. Portanto, não espere alguém dar para você. Você é aquele que dá primeiro. Não espere alguém te perdoar. Você chega na frente e perdoa. Não espere alguém te oferecer. Você é o primeiro que oferece. Não espere alguém te abençoar. Você é o primeiro que abençoa, porque você é tal qual o Senhor Jesus é. E ao fazer isso, graça te é multiplicada. Eu queria que você tomasse então o seu pão, pegasse o seu pão e levantasse e dissesse assim comigo: Senhor Jesus, ao comer desse pão, eu como de Cristo, eu como da sua saúde, eu como do seu corpo, e eu declaro: eu sou saudável, eu reino em vida, a minha família é abençoada, o meu trabalho é abençoado, eu sou favorecido, a minha mente é renovada. E a partir de hoje, mais favor, mais graça é acrescentada à minha vida, em nome de Jesus. Agora você pode, na liberdade do Senhor, comer do pão e beber do cálice, ou sozinho ou com algum irmão, especialmente aquele que você ainda não tem muita comunhão ou está nos visitando. Fique na liberdade do Senhor. Alex, Cristo te acrescente, meu irmão.
Aleluia! Você pode ficar de pé? Você pode ficar de pé? Declarar isso. Abra seus lábios, declare isso. Poderoso esse nome é. Maior do que tudo é. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Nome de glória a Deus. Poderoso esse nome é. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, meus irmãos. Quem está feliz com Jesus aí? Não. Quem está feliz com Jesus aí? Fala glória a Deus. Aleluia. Olha, amado, você é muito precioso, você é muito amado, você é muito favorecido. Recebendo essa palavra poderosa do nosso pastor, do nosso supervisor, do homem que tem, né, o Senhor escolheu para trazer e desenvolver aqui para Minas Gerais. E eu louvo a Deus pela sua vida, amém? Antes de você ir embora, eu queria que você fosse lá fora. A gente vai servir para você um caldo, um lanche, uma comunhão lá com os irmãos das células mesmos do céu. Você pode sentar lá fora, não vai embora. Tem lá, tem caldo, tem refrigerante, tem lá para você. Mas eu queria que você sentasse lá fora, que os servos vão te servir, amém? Os servos vão te servir. Pode sentar lá, espera lá. Se você quiser ir embora, amém, está abençoado. Mas eu queria muito que você tivesse esses minutinhos aí de comunhão, amém? Vai lá, senta com alguém que você não conhece, começa a compartilhar. Pergunta qual que é a célula que ele está participando. Se ele estiver sem célula, chama para a sua célula. Viu? Chama para a sua célula. Não deixe de falar do encontro, do retiro de casais. Esses são os assuntos que a comunhão tem que ter. Aleluia, vai lá. Comunhão, vai lá. Glória a Deus.